Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Hoje é o dia de quê? Dos pastores. É um dia que a gente faz uma homenagem a esses grandes homens e mulheres de Deus. Nessa noite, pastora Joelma e pastor Anderson, que eu estou sem ar. Mas nós queremos fazer essa simples homenagem, mas é de coração, que vocês recebam, em nome de Jesus. Nós, o departamento infantil, juntamente com todas essas crianças, nós amamos vocês e vocês são um exemplo para todos nós. Exemplo de homem de Deus e mulher de Deus. Amém? Aí agora nós vamos passar um vídeo e a gente gostaria que vocês prestassem atenção. Sua história é um exemplo para mim. O seu testemunho tem me aproximado de Deus. Se eu viver mais de 80 anos, quero ser como você, pastor.
pastor e pastora, depois vocês leiam as cartinhas que foram as crianças que escreveram mesmo, viu? E assim, nós queremos não somente agradecer a Deus por ter vocês aqui na nossa vida. E não foi uma homenagem somente do departamento infantil, mas como de toda a igreja, né? Obrigada.
paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Levanta a mão para mim se você tem um lugar vazio aí perto de você. Irmãos que estão lá atrás, onde tem uma mãozinha aí tem um lugar vazio. Então eu vou te pedir para que ninguém que não esteja trabalhando fique em pé aí atrás. Amém? Entre aí, por favor. Seja bem acolhido. Seja bem recebido pela presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Irmãos, eu amo falar da graça do Senhor. Acho que se eu pudesse, eu pararia e ficaríamos aqui essa noite falando apenas da graça do Senhor Jesus. Pastor Hamilton, Pastor Malva, que prazer recebê-los aqui. Amém. Fique de pé, deixa eu apresentar vocês à igreja. Amém. Para quem não conhece, Pastor Hamilton, Pastora Malva, né? Pastores amados nossos que estão aqui conosco para nos prestigiar essa noite. Sejam bem-vindos, tá bom? Deus abençoe vocês tremendamente, em nome de Jesus. Queridos, nós hoje, plenos da graça de Deus, eu falei que esse final de semana foi um final de semana abençoado na presença do Senhor Jesus. De sexta-feira os homens estiveram comigo ali na sede, no Congresso de Homens. No Congresso de Homens, Deus agiu ali tremendamente conosco. Ontem nós fomos ministrados aqui no culto de casais, em homenagem aí ao Dia dos Namorados. Foi outra bênção, amém? Glória a Deus. Realmente Deus também novamente falou conosco. E o que dizer do que Deus fez hoje durante o dia todo? O que dizer do que Deus fez hoje o dia todo? Eu digo que qual o privilégio maior que um pastor queria ter de no dia do pastor ele poder batizar 17 pessoas para o Senhor Jesus. Que presente maior o Senhor poderia nos dar num dia como esse, do que levarmos 17 pessoas às águas para adorar o Senhor com a sua vida, porque a adoração ela vem através da minha e da sua vida, amém? A adoração do Senhor ela vem através da minha e da sua vida. Eu não quero me estender naquilo que preciso falar à igreja hoje, porque eu quero deixar um período de qualidade para que possamos celebrar a ceia do Senhor. Mas eu quero te trazer à lembrança algumas coisas e te trazer nessa palavra um entendimento do que Deus quer fazer conosco essa noite. Amém? Então diga assim: essa noite estou disposto a ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Então vá comigo em Marcos 14, versos de 29 a 31. Eu preciso que quem tiver aí hoje o computador fique bem atento, amém? Seja rápido para me ajudar e para que a gente possa ganhar tempo na palavra, naquilo que Deus quer falar conosco hoje, em nome de Jesus. Marcos 14, do 29 a 31, a palavra de Deus diz assim: Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Pai, nós te pedimos essa noite, ó Deus, fala aos nossos corações de uma maneira única. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Senhor, nós queremos ouvir o teu agir sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pelo teu amor disperso à tua igreja, pelo teu amor derramado à tua igreja, Senhor. Por isso nós te pedimos, ó Deus, fala através do teu servo agora mais uma vez, em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia. Em nome de Jesus.
Querido, como é interessante nós olharmos e vermos Pedro diante de Jesus. Eu sou fascinado na história de Pedro. Tem algumas palavras que Deus me deu sobre a vida de Pedro, e gosto muito de algumas coisas, porque Pedro, ele representa muitos de nós em muitos momentos. Eu costumo dizer que Pedro, ou ele é 8 ou é 800. Com Pedro não tem meio termo. Ou ele está lá no alto, ou ele está lá embaixo. E é engraçado porque essas coisas, elas vêm do temperamento de Pedro. E é justamente esse temperamento de Pedro que começa a trazer, digamos assim, algo de uma maneira, digamos assim, virtuosa, para que nós possamos aprender. Como assim, pastor? Irmãos, eu aprendo com Pedro. Uma das coisas que eu gosto e que aprendo na personalidade de Pedro é a render-me ao Senhor. O que fez Pedro ser a diferença onde ele está, o que fez Pedro ser a diferença na vida das pessoas onde ele passou, é que Pedro sabia a hora de voltar atrás. Pedro sabia quando precisava arrepender-se. E Pedro tinha a condição de render-se ao Senhor de uma maneira única e se entregar para Ele. E é engraçado porque render-se, quando a gente fala assim, você vai se render, na nossa cultura automaticamente o que vem na nossa cabeça? Que quem rendeu fez o quê? Perdeu, não é verdade? Quem se rende, perde. Na nossa cabeça nós acreditamos isso. Na nossa cultura render-se é perder. Qual é a primeira coisa que um policial, quando aborda um suspeito, ele fala? Mão para cima, é ou não é verdade? Então eu posso te dizer que mão para cima é sinal de rendição, sim ou não? É sinal de rendição. Agora você entende por que a gente canta e adora o Senhor com as mãos para cima? Quando a palavra de Deus fala que as minhas mãos levantarei diante de ti, Deus meu, rocha minha, Salvador eterno. Porque quando eu levanto as minhas mãos, eu estou dizendo assim: Senhor, olha, eu não sou dono de mais nada. Eu me rendo à tua presença. Eu me rendo ao que tu queres. Eu me rendo à tua vontade sobre a minha vida. E é engraçado, irmãos, porque deixa eu te dizer uma coisa. Olha para o seu pastor, eu vou te dizer isso com muita responsabilidade no Senhor. Você foi chamado para ter uma vida com o Senhor, 100% com o Senhor. 100%. Como assim, pastor? Eu vou deixar de trabalhar então? Eu vou deixar de viver, irmão? Quem disse que o Senhor não te fez para que você louve a Ele em tudo que você faz? Quando a palavra te chama a ser 100%, ela não te chama a ser 95%. Pedro, até ali, Pedro era um homem que era talvez 100% com Jesus, mas toda hora Pedro tinha suas inconstâncias, voltava atrás, dava-se os furos. Jesus, quando chega para lavar os pés do discípulo, e Pedro começa a ver Jesus lavando os pés do discípulo, Pedro olha para Jesus e fala o que para Jesus? De maneira nenhuma lavarás meus pés. Jesus olha para ele: olha, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo no paraíso. E aí vem a característica de Pedro, de render-se. O que Pedro fala? Então, Senhor, lava os pés, lava a mão, lava a cabeça, lava o todo, Senhor. Lava logo é tudo, para não ter problema. Lava logo é tudo, para não ter problema. Hoje eu já ri muito desde quinta-feira que eu estou rindo do irmão Elcio. Quinta-feira eu fui na classe e eu falei que o batismo era assim, que afundaria e tudo mais. Ele falou: pastor, quando for minha vez, só deixa os 30 segundos debaixo d'água, para ver se aquele velho homem ele não ressuscita mais aquela criatura e ele não volta mais. E foi feito, né? Diz que foi, o negócio com ele foi estreito. Mas, irmãos, Pedro, ele tinha essa característica de render-se quando era necessário. Então, irmãos, quando Pedro rendia-se, ele se tornava 100%. Entenda, nenhum de nós vai alcançar a perfeição.
Isso é bíblico, a Bíblia fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É bíblico. Mas Jesus veio a esse mundo como homem para provar que isso é possível. Então eu posso não ser perfeito, mas eu preciso buscar ser 100%. E isso não quer dizer que eu seja perfeito. Quando eu digo que eu quero ser 100%, é o seguinte: hoje, eu falei isso para os homens na sexta-feira. Hoje, eu preciso ser melhor que ontem. Amanhã, eu preciso ser melhor que hoje. Amém? Você está conseguindo entender isso? E o Espírito Santo ele vai começando a te trazer alguns entendimentos agora de algumas coisas que ele vem fazendo. E como que eu posso me render ao Senhor? O que é me render ao Senhor? Como que isso vai fazer na minha vida? O que essa rendição traz na minha vida? Rendição ao Senhor traz paz. Rendição ao Senhor traz libertação. Rendição ao Senhor traz o poder de Deus sobre a minha e a sua vida. E aí eu quero que você compreenda algumas coisas e alguns processos que muitas vezes impedem que essas coisas ocorram na minha e na sua vida. Pastor, como assim? Que processo é esse que o senhor está falando? Irmãos, nós sabemos o que precisamos fazer. Quantos aqui já receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Levanta a sua mão assim bem alto. Vamos levantar os pés também. Irmãos, nós já sabemos na teoria o que fazer. Nós já sabemos. Olha, Jair ficou foi com a farda. Olha. Nós sabemos o que fazer, irmãos. Mas por que não fazemos? E o Espírito Santo começou a ministrar algumas coisas ao meu coração que eu quero compartilhar com você. Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios 18:12, rapidinho aí. O Data Show me ajuda aí, que a gente ganhar tempo eu já leio por aí. Olha o que a palavra diz: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Essa versão é NVI? Sim ou não? É? Troca então, coloca a Almeida para mim. Eu gosto mais da versão da Almeida nesse texto. Ela deixa mais claro o que o Senhor quer falar conosco. Dá para trocar aí? É que eu não estou enxergando aqui não, calma aí. Vou olhar para cá. O coração do homem é batido, e diante da honra vai a humildade. Querido, olha que coisa engraçada. Tem um negocinho chamado orgulho no ser humano, que ele nos tira das coisas que Deus quer fazer por nós. Mas eu peço que você se aquiete um minuto, amém? As crianças, ajude o pastor aí. Não vamos deixar perder o que Deus quer falar ao nosso coração essa noite, não. E olha como é que é interessante isso. Porque dentro daquilo que é, irmãos, a pessoa orgulhosa, ela nunca admite o seu erro. Ela nunca está errada. Sempre é a outra pessoa que errou. Não, eu não errei não. Você não entendeu assim. A pessoa orgulhosa, ela nunca volta atrás em uma decisão. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Não tem problema nenhum a gente voltar atrás em uma coisa que a gente viu que errou. Mas parece que às vezes nós temos o ego tão inflado em algumas situações que nós não nos permitimos que o Espírito Santo de Deus ele possa agir em nosso coração. E aí sabe como é que são as consequências disso? Isso resulta num casamento cheio de conflito. Isso resulta numa pessoa que tem problema no seu trabalho. Isso resulta em pessoas que estão longe de realizar aquilo que Deus quer. Porque, irmãos, quando eu que sou crente, que entendo a palavra de Deus, que entendo essa verdade sobre mim, eu não admito que erro, eu começo a trazer sobre mim um padrão de perfeição que eu não tenho.
E isso me afasta cada vez mais do Senhor. E isso é o que a palavra fala, porque o coração do homem se exalta antes de ser abatido. E diante da honra vai o quê? A humildade. Às vezes nós confundimos humildade. Às vezes nós confundimos humildade com não ter nada, com a pessoa que não tem posses. Mas eu vou te falar uma coisa. Humildade, ela não necessariamente tem a ver com isso. Humildade, o coração da pessoa humilde, você conhece, e é principalmente quando ele tem algo. Porque o coração humilde, ele é um contraponto do coração orgulhoso. E é esse coração orgulhoso que muitas vezes ele não quer ajuda. Um coração orgulhoso, ele não busca ajuda, até que a coisa já esteja insuportável. Deixa eu te dizer uma coisa: procure a ajuda de pessoas sérias quando você estiver num momento difícil. Procure a ajuda de alguém que pode trazer a você o entendimento quando você estiver num momento difícil. Porque quando eu começo a pedir ajuda, quando eu trago um entendimento de algumas coisas, isso traz sobre a minha vida algo que vai modificar. Isso vai me afastar de outras coisas. Por isso, nós precisamos entender que o orgulho, ele não traz nada de bom para a nossa vida. O orgulho no seu casamento não vai te acrescentar em nada. Quantos aqui, levanta a mão, quantos aqui tem a convicção de que são casados para sempre? Levanta alto a mão, alto. Está convicto que é casado para sempre? Então agora eu vou te fazer outra pergunta. Se tu é casado para sempre, tu vai separar dessa criatura que está do seu lado? Não vai? Meu irmão, se tu não vai separar dela e ela não vai separar de tu, então não é melhor a gente esquecer o orgulho e resolver logo as questões? Do que ficar sofrendo, do que ficar um machucando o outro. Não vai ter jeito, eles não vão separar. Então, meu irmão, chega logo, vem cá, vamos resolver esse negócio aqui, vem cá, meu bem, vem cá. Aí dá aquela acorchada, né? E meu irmão, resolve. Agora para os filhos, levanta a mão, todo mundo que é filho, que é solteiro, que mora com o pai e com a mãe. Bem alto para o pastor, sorrindo para o pastor. Agora abaixa a mão. Vou te fazer uma pergunta, olha no olho do pastor. Vocês me enxergam, eu não enxergo, mas tu enxerga. Meu olho. Tu vai ter outro pai ou outra mãe? Algum de vocês vai ganhar outro pai ou outra mãe? Vai não. Tem jeito não. É esse aí que Deus te deu. Então, meu amigo, se está magoadinho com o pai e com a mãe, resolve. Ama teu pai, ama tua mãe. Êxodo 20. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Pastor, o senhor não conhece o meu pai. Aqui não é gente não. É sim, e foi Deus que te deu. Está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Meu irmão, se acerta. Vai lá, pede perdão, perde o coração orgulhoso. Pedro só conseguiu ser o Pedro que era, porque ele se permitiu não ter um coração orgulhoso. Mas no final nós vamos ver isso. O coração orgulhoso nos afasta da presença do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, foi a pedir perdão. Irmãos, eu não tenho problema de pedir perdão quando eu erro. E também não tenho dificuldade em admitir quando eu erro. Porque eu aprendi que a palavra branda, ela desvia o furor. Quando nós estamos em uma situação, às vezes, do nosso trabalho, e você, às vezes, reconhece que errou em alguma coisa, é melhor você resolver logo, do que ficar ali brigando e batendo, indo, até um negócio que não vai te levar em direção nenhuma. Um coração manso, é para isso que o Senhor te chamou. O segundo aspecto que atrapalha a nossa rendição, algo chamado culpa. Abra para mim Salmos 40, 12, rapidamente. Salmos 40, verso 12. Eu estou achando que eu vou abrir mais rápido aqui. Abriu?
Porque males. Não, agora eu preciso na NVI, pode deixar lá. Onde estava isso? Pois incontáveis problemas me cercam e as minhas culpas me alcançaram. E já não consigo ver, mas numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Querido, esse versículo de Salmo mostra um coração angustiado, um coração cheio de culpa. Um coração cheio de culpa traz sobre nossa vida um peso tão grande que nós não conseguimos carregá-lo. Um coração cheio de culpa vai te levar direto ao inferno. Uai, pastor, como assim? Porque o peso nas costas ele é muito grande e vai ter uma hora que você não vai aguentar mais carregar. Por isso essa noite o Senhor quer te tirar toda a culpa da tua vida, do teu coração, daquilo que você tem carregado. Pastor, e como é que eu faço para me livrar dessa culpa? Mais para frente você vai ver como que você faz. Mas você vai ter que entender que um coração cheio de culpa, ele precisa de algo chamado arrependimento. Diga assim comigo, arrependimento. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem algo no seu passado e toda vez que tem alguma coisa, aquilo ali ainda te incomoda, é porque sobre você ainda existe um jugo de culpa, que você precisa se libertar dele. Eu costumo dizer, eu gosto muito dessa comparação, que arrependimento de pecado não é amnésia. Deus nos dá para nós assim, agora é amnésia, esqueci de tudo, não lembro de mais nada. Não. Perdão dos pecados, arrependimento, é igual aquela feridinha que você tem, né? Aquela feridinha que você tem. Todo mundo tem uma ferida no corpo aí que machucou de alguma coisa, não é verdade? Todo mundo tem. Aí quando você olha para aquela ferida, você lembra do acidente, você lembra que sangrou, lembra que doeu, lembra que tomou até uns pontos, mas ela não dói mais. Aquilo não te traz nenhuma dor a mais. Arrependimento é isso. É lembrar do pecado e não trazer culpa. Por isso que nós falamos da questão do arrependimento, porque ele é necessário, principalmente para o crente, para que o diabo não tenha legalidade sobre as nossas vidas. Querido, é necessário nos livrarmos da culpa, é necessário nos livrarmos daquilo que nos afasta de Deus. O seu pecado pode ser perdoado, o seu pecado já foi perdoado na cruz do Senhor. Só falta que você se arrependa dele. Você entende isso? O arrependimento é a sua parte nessa aliança. A terceira coisa que impede a nossa rendição, algo chamado medo. Abra para mim aí, 1 João 4,18. 1 João 4,18. Eu amo esse versículo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, lança fora todo medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você ainda tem medo daquilo que o Senhor te chama e daquilo que o Senhor tem falado com você, há algo ainda no seu coração que precisa ser aperfeiçoado. Porque a palavra de Deus fala que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Nós precisamos abrir mão daquilo que nos traz medo. O que te traz medo? Ah, pastor, eu morro de medo de filme de terror. Morro de medo, eu não estou te falando disso. E aliás, eu quero abrir e fechar um parênteses. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. O que crente quer assistir filme de terror? Eu fico às vezes me perguntando o que crente quer assistir filme de terror. Porque, irmão, quem já assistiu um filme de terror, eu vou falar uma coisa, o cara que faz um filme daquele ali, ele conhece o mundo espiritual muito bem. Esse cara já lutou por algum lugar meio estranho. E aí eu fico vendo, irmão, os crentes tudo se morrendo de medo.
vai nem dormir. Se o pé ficar para fora da coberta, ai, ai, ai. Tudo crente, caba macho. Irmão, que Deus é esse que nós estamos servindo? Que Deus é esse que nós estamos servindo? Que se aparecer um endemoniado do seu lado, tu sai correndo dele. Misericórdia, isso não é para a minha vida não. Eu já ouvi falar que quando eles estão assim, eles falam os pecados da gente tudo. Eu já vi, tem uns que falam mesmo. Por isso, irmão, você tem que estar preparado. Aí você fala, não pastor, mas estar preparado para isso é muito difícil. Deixa eu te contar um segredo aqui bem baixinho. Se tu não está preparado para isso, talvez tu não está preparado para ir para o céu, não. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Irmãos, nós temos que estar preparados. Por isso que nós temos que abrir mão do medo, daquilo que nos traz angústia, daquilo que nos traz sofrimento, porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Precisamos abrir mão das nossas preocupações. Filipenses 4, verso 6, abra para mim por favor. Filipenses 4, verso 6. Aleluias. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a aleluias. Não andeis ansiosos por coisa. Aí você fala assim, pastor, isso eu já sei, mas como eu faço isso? Essa semana um jovem me perguntou isso. Mas como que eu não fico ansioso? Aí eu comecei a falar para ele algumas dicas práticas. Primeiro, se você está com uma situação, num problema específico, vá fazer outras coisas. Não fique o tempo todo pensando naquilo ali. Está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Por exemplo, se você está com um problema no seu trabalho, o que vai adiantar você ficar remoendo aquilo o tempo todo? Muda o seu foco. Vai procurar fazer outra coisa. Vai tentar pensar em outra coisa. Pastor, eu não consigo. Então peça ao Senhor que Ele te ajuda. Fala, Senhor, muda a direção do meu pensamento. Muda a direção disso aqui que eu tenho feito. Irmãos, é impressionante. Porque a pessoa ansiosa, eu falo isso porque eu também sou ansioso. Eu tenho que sempre me policiar em relação a isso. Mas a pessoa ansiosa à noite, na hora que ela deita na cama, ela faz duas coisas. Ela lembra o dia dela todo, de ponta a ponta. É ou não é verdade? E imagina como vai ser o outro dia, de ponta a ponta. É ou não é verdade? Imagina ipsilíteres. E tem alguns casos que ele até levanta possibilidade. Não pode ser assim? Não, de repente pode ser desse jeito. E essa ansiedade, ela começa a tomar conta de nós de tal maneira que nós começamos a esquecer das promessas que nós temos do Senhor. E do que Ele nos fala, não andais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graça apresentem seus pedidos a Deus. Aí eu quero fazer uma saliência em ação de graças. Irmãos, isso é o segredo para não andar ansioso. Ter um coração grato. O que é ter um coração grato? É chegar em casa na hora do almoço, pegar o arroz com o bife do zoião, né? E normalmente é 2, ninguém come só um bife do zoião. É ou não é verdade? No mínimo 2. Então você põe os 2 bifes do zoião, os arroz, e vai falando, ô Jeová, Rafá, ô bife do zoião gostoso. Olha mulher, mas ninguém faz um bife do zoião igual você. Que coisa boa. É ou não é verdade? É pegar o miojo e falar, Jesus, mas que miojo bom, esse é de picanha. Olha que coisa boa, esse é de picanha. Estou sentindo o sabor da picanha. Olha, esse aqui vem até com a gordurinha. Olha que beleza. Hoje você está satisfeito. Hoje eu posso brincar com você. Você comeu carne a rodo hoje. Amém? Ter um coração grato, irmãos. Nós precisamos ter um coração grato naquilo que nós temos, irmãos. Ô irmão, quantas pessoas queriam ter a vida que nós temos? Quantas?
Os mais novos aqui não têm ideia do que é uma vida de dificuldade. Não tem ideia. Eu falo isso lá em casa assim sempre. Às vezes me fala, não tem nada para comer. Aí você vai no armário, tem biscoito, tem pipoca, tem não sei o que, e o armário está cheio, e tu olha assim, não tem nada para comer. Como? Como que não tem nada para comer? Irmãos, eu não sei você como era na sua época. Eu também acredito que não seja muito diferente do que era na minha época, porque eu sei que todos nós já vivemos aqui numa mesma situação. Mas, irmão, quando a gente podia tomar um iogurte daqueles que era tipo Itambé, que vinha aqueles 6, né? Os 6 tinha que dividir para a família inteira. Irmão, a gente lambia aquele negócio com o dedo, até tudo, aquele negócio de alumínio, a gente faltava raspar de tanto lamber aquele negócio, até deixar limpinho. Depois que limpava com o dedo, a gente enfiava a lingona naquela casa, até tirar tudo que tinha. Alguém deixava escapar alguma coisa do iogurte? Graças a Deus, que eu pensei que esse problema era só comigo. Não, é porque esse vício a gente traz com a gente, não tem jeito, né? Você pode tirar o pobre da pobreza, difícil é tirar a pobreza do pobre. Até hoje, irmão, desse jeito, até hoje, sabe como é que eu faço? Antigamente a carne era muito pouca, então quando tinha, você tinha que comer e deixando a carne no final, para se repetir, se você o quê? Tinha uma carninha na repetição, porque não existia carne na repetição. Até hoje eu como assim, irmão. Até hoje eu deixo a carne no final. Já não fala, meu filho, a vida já melhorou, você pode comer a carne. Não tem problema não, pode comer a carne. Eu vou, eu não lembro. Por isso que é difícil é tirar a pobreza do pobre, não tem jeito. Mas nós precisamos ter um coração grato, irmão, porque já foi muito difícil. Filhos, olha aqui para o pastor. Olha aqui para o pastor. Tu não sabe o que é uma vida difícil, não. Agradeça a Deus pelo que tu tem. Não reclama porque desce de ônibus para a escola, não. Porque antigamente a gente descia era a pé. Descia. Para descer era bom, irmão. O dureza era subir. A dureza era subir. Esses veredas aí não tinha nada. Era um matão no meio, meu irmão. Para pegar esse rumo na volta. Quem tinha bicicleta era avivamento. Agradeça o que você tem hoje. Agradeça o que você tem hoje. Um coração agradecido não tem espaço para ansiedade. Porque é um coração pleno, é um coração farto daquilo que Deus entregou. Por isso, irmãos, o último aspecto, não tenha dúvida. Tiago 1,6. Abra para mim o Tiago 1,6, por favor. Em Tiago 1,6, o Senhor começa a nos dizer como proceder. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Irmão, um crente que duvida, ele é como a onda do mar. Tem hora que ele está na igreja, tem hora que ele não está. Tem hora que ele acredita no que o Senhor fala, tem hora que ele não acredita. Vai e volta. Vai e volta. Irmão, enquanto eu não ter aquilo que Deus tem nos dado, e Ele fala, peça, porém com fé. O segredo para recebermos é acreditarmos que vamos receber. Eu tenho visto gente que vai fazer um concurso, está estudando para o concurso, aí chega na hora assim, acho que eu não vou passar não, tem tanta gente fazendo a prova. Ixi, é 200 por vaga. Criatura, tu só precisa de uma, tu quer as 200 vagas? Tu só precisa de uma. Acredita que se tu está pedindo, você está estudando, você está fazendo a tua parte, Deus vai te honrar. Peça com fé. Acredite que Deus vai fazer isso. Acredite que Deus pode fazer isso sobre a tua vida. Acredite que Deus pode mudar a sua vida. Por isso, querido, para que eu e você nós possamos nos render ao Senhor, nós precisamos recebê-lo como nosso Senhor
e nosso Salvador. Esse é o primeiro pré-requisito, não tem outro maior que esse. Precisamos reconhecer o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Diga assim comigo: eu sou escravo da orelha furada. Que é isso, pastor? Que é isso, pastor? Sabe o que é um escravo da orelha furada? Eu já te falei isso na pregação, acho que semana retrasada, mas eu quero te lembrar se você não lembra. Um escravo da orelha furada era assim: o escravo, ele ficava na casa do seu senhor por 7 anos. No 8º ano, ele era liberto, mas ele podia escolher continuar na sua casa, na casa do seu senhor. Aí você pergunta assim: pastor, mas por que o escravo liberto ia escolher continuar como escravo? Porque, irmãos, ele percebia que ali era bem tratado, ele percebia que ele não tinha esperança fora dali, então para ele era melhor ficar ali do que morrer de fome em outro lugar. E naquele momento, quando ele decidia ser escravo ali naquele lugar, ele passava a receber um furo aqui na sua orelha. E ele naquele momento passava a ser um escravo de orelha furada, que era um escravo que decidiu ser escravo, não quis a sua liberdade. Só que tinha um porém: nunca mais ele seria liberto. Pastor, e por que eu sou um escravo da orelha furada? Porque um dia eu e você decidimos servir ao nosso Senhor Jesus. Nós decidimos fazer isso um dia. E aí nossa orelha foi furada, literalmente. E agora não há mais opção para nós. Porque se eu decido verdadeiramente no meu coração, eu tenho que falar o que Jesus fala: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para... Não há mais tempo de olharmos para trás. Não há mais tempo. Sabe quando você olhar o seu irmão cheio de problema, te dando trabalho, olha para ele, ama o seu irmão e fala: vamos avançar. Na hora que você achar que seu pastor não é o que você precisa que ele seja, olha para mim, me ama e vamos avançar. Não é tempo mais de olhar para trás. Não é tempo mais de olhar para aquilo que já foi falado. Não é tempo mais de voltarmos para o Egito. O Egito não é o nosso lugar. Por mais que você ainda não tenha chegado na Canaã, por mais que você ainda esteja nos seus 40 anos rodando no deserto, o deserto é melhor que o Egito. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? O deserto ainda assim é melhor do que o Egito. Eu contei esse testemunho nos homens. Sábado agora eu saí muito cedo para fazer o curso. Fui buscar um amigo meu que ia fazer o curso comigo. Irmãos, e quando eu estava buscando, era por volta de 7h30 da manhã, eu vi uma jovem que já esteve sentada aqui nessas cadeiras, que já um dia fez a vontade de Deus, com mais outras jovens. Eu acredito que ela tenha passado a noite inteira na farra, provavelmente estava drogada, bebendo, perto de um carro de som, pulando. Irmãos, o meu coração apertou diante daquilo ali. O meu coração apertou diante daquela situação. Eu vi aquela jovem daquele jeito, daquela forma. Pastor, e por que o senhor está me falando isso? Porque talvez algum dia aquela jovem quis servir ao Senhor. Talvez algum dia aquela jovem já esteve sentada aqui, mas ela olhou para trás. Ela voltou para o Egito. E quando a gente volta para o Egito, Jesus nos diz que a nossa situação ela é pior do que a anterior. Sabe por quê? Porque quando sai de mim o demônio, e novamente eu dou a oportunidade que ele volte, ele não volta mais sozinho, com ele voltam outros. E aí imagina se depois saem mais 7, e eu permito que eles voltem quantos agora? 49. Porque com ele, cada um daqueles 7 voltam mais 7. E essa multiplicação ela vai acontecer na medida que eu me permito a ser como a onda do mar, que vai e volta, vai e volta.
Você consegue compreender isso? Por que nós não podemos ser dessa forma? E por isso que hoje nós vamos celebrar aqui a ceia do Senhor Jesus. O Senhor está te trazendo ao entendimento que você precisa render-se a Ele de uma maneira única. De uma maneira única. É tempo, irmão, de abrirmos mão daquilo que foi falado, daquilo que foi ministrado aqui nessa palavra. É tempo de caminharmos naquilo pelo qual Deus nos chamou a caminhar. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo mundo. Por isso eu quero te convidar. A ceia do Senhor, ela é um memorial que devemos fazer em relação à morte do Senhor Jesus. Mas é um memorial que ele tem uma finalidade. Diga assim comigo: a finalidade da ceia do Senhor, além da adoração, do reconhecimento e da santidade dele, é me lembrar que eu preciso me arrepender todos os dias. Todos os dias. A ceia do Senhor, ela não serve para trazer impedimento ao seu coração, mas é uma lembrança daquilo que você precisa mudar e endireitar na sua vida. Por isso que hoje Ele está te chamando a esse entendimento. Hoje Ele está te chamando a essa mudança de vida. Irmãos, eu vou te falar uma coisa: enquanto eu tiver voz, eu vou proclamar o arrependimento do Senhor, porque foi para isso que Ele nos chamou. Eu, como seu pastor, eu preciso te lembrar, eu preciso te cutucar, e preciso ser o exemplo pelo qual Deus tem me chamado a ser, de arrependimento e de uma vida melhor com o Senhor, um dia melhor que o outro, um dia melhor que o outro. Irmãos, isso é um desafio para mim e para você, porque quando nós temos a coragem de sermos o espelho que fomos chamados a ser, eu gosto muito de uma frasezinha, não sei se é um ditado popular, que diz que assim, que a única árvore que recebe pedrada é a árvore que dá. Quando a árvore recebe muita pedrada é porque ela está dando o quê? Fruto. Uma árvore sem fruto, ninguém vai atrás dela. Ninguém taca pedra numa árvore que não tem fruto. Vai tirar o que de lá? Por isso, querido, você foi chamado a dar fruto. E chamado a dar fruto, acostume-se, porque você tem o seu escudo para essas pedras, que é o Senhor Jesus. É Ele que nos protege. Por isso eu quero que juntos agora nós possamos celebrar a ceia do Senhor com esse entendimento. Eu quero te dar um tempo antes de nós celebrarmos a ceia, para te trazer à memória aquilo que você precisa de arrependimento, aquilo que eu preciso de arrependimento. Quando antes de vir para cá, eu me orando e pedindo a Deus e me preparando, é um momento onde Deus vai nos lembrar e nos trazer à memória aquilo que precisamos consertar. Talvez o que eu preciso consertar é com Deus, talvez o que eu preciso consertar é com meu irmão, mas eu preciso trazer à memória aquilo que preciso consertar, aquilo que preciso organizar, aquilo que preciso arrumar na minha vida. Por isso eu quero te dar essa oportunidade, enquanto a equipe de louvor vem subindo para cá rapidamente. Eu quero te dar a oportunidade de fazer isso diante dele. Eu quero te dar a oportunidade de fazer isso diante daquele que te amou de uma maneira incondicional. Eu vou te convidar para que você fique de pé. E ficando de pé, eu vou pedir para que as luzes da igreja sejam diminuídas aí. Porque agora eu quero que seja o momento de você com o seu Senhor. Agora é um momento seu com o seu Pai. Por isso eu vou pedir para que as luzes aí diminuam, para que você tenha a oportunidade de fazer isso diante dele, daquele que te amou de uma maneira incondicional.
daquele que te ama de uma maneira incondicional. Então, enquanto nós adoramos ao Senhor com esta canção, enquanto nós louvamos o nome do Senhor com essa canção, eu quero que você tenha algum tempo agora com Ele, um tempo na presença dEle, e deixe o Espírito Santo de Deus fluir aqui nesse lugar sobre a tua vida, para que quando você receba os elementos da ceia, para quando nós possamos ceiar com o Senhor, você tenha cumprido aquilo que o Senhor Jesus te ensina a fazer, para que não tenha nenhum arrependimento, nenhuma culpa contra você, e que para que você não beba e não coma para a sua própria condenação. Mas entenda, isso para a sua vida não tem que ser um impedimento, isso para a sua vida tem que ser uma mudança de hábito, uma mudança de padrão, arrependimento daquilo que Deus tem feito, daquilo que Ele precisa fazer sobre cada um de nós.